Vamos falar sobre dinheiro? No seu programa sobre educação financeira e investimentos, hoje o nosso assunto é empresas. Você entende sobre investimentos para empresas e qual a importância de cuidar bem das finanças da sua empresa? E para falar sobre esse tema, eu estou com uma convidada muito especial, que é a Camila Siqueira. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciana. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje. É um prazer ter você aqui com a gente. Camila, estamos sabendo que você tem uma vasta experiência em ser a mulher do dinheiro, em estar aí interagindo com vários clientes empresariais do lado de lá da mesa, do lado de lá, representando as instituições financeiras. Então hoje você vai contar tudo pra gente e contando qual que é a importância de uma empresa ter ali os números bem estruturados e ter um fluxo de caixa que demonstre a situação dessa empresa. O principal ponto é ter o domínio das informações geradas pela empresa. O quanto que ao longo do exercício, ao longo do ano, ela gera caixa suficiente para manter as suas atividades e para fazer o reinvestimento. Então, quando você tem o controle, os números financeiros no papel, fica muito mais fácil de você fazer essa gestão e saber quais são os escapamentos desse recurso dentro da empresa. Então, por onde está indo? Se é através de finanças, se é através de marketing, se é através com inadimplência, como que está a venda dos produtos, como que está... e não a venda não fisicamente somente de produtos, mas do know-how e da capacidade da empresa. Com os números na mão, você acaba tendo essa transparência e tomar as melhores decisões. Excelente. Então, quando eu começo uma empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer talvez seja separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Esse ainda é um erro comum que você encontra no seu dia a dia? Bastante. As pessoas ainda confundem o cartão corporativo para gasto pessoal com os gastos da empresa. Então, quando a gente abre uma empresa, é importante a gente separar o capital daquele investimento do negócio com relação ao recurso dos sócios. Para isso, você pode trabalhar tanto uma remuneração para a administração, quanto a parte de distribuição de dividendos, que é o resultado da empresa. Nunca separar as duas, nunca manter juntas as duas atividades. Sim, é muito normal, muito comum a gente perceber que são empresas pobres e sócios ricos, porque o sócio tira demais e sangra demais o caixa da empresa, e quando deveria ser ao contrário, ter uma empresa robusta, fortalecida, para gerar emprego, gerar reinvestimento e fazer esse negócio crescer. E quando uma instituição financeira, um banco, uma financeira, uma corretora vai avaliar ali os dados para uma concessão de crédito, quais são os documentos mínimos que são solicitados ali, que são pedidos para se avaliar essa empresa? Não apenas as instituições para você poder pagar um empréstimo, mas também para você ter investidores, né? Ter o balanço atualizado da tua empresa, um balancete do ano de exercício, uma relação de faturamento, de efetivamente qual foi a receita daquele ano, é muito importante. O DRE, ele vai te ajudar a demonstrar o quanto que as outras despesas, tanto o custo administrativo quanto o custo financeiro, pesam no resultado. Então isso é muito importante, inclusive incluindo o fluxo de caixa, aonde demonstra ali a capacidade da empresa de estar gerando recurso para continuar a atividade. Excelente. Para quem está aí nos assistindo, o balanço patrimonial é a fotografia que mostra ali exatamente o que aconteceu naquele exercício, qual que é o patrimônio, qual que é a origem dos recursos. Quando a gente fala do DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, é quase como um filminho, né? Que a gente consegue olhar passo a passo o que aconteceu. Mas é o fluxo de caixa que é efetivamente o que entrou e o que saiu, que mata muitas empresas, não é isso? Exato. Além do fluxo de caixa projetado, que é aquele material que você está gerando no exercício, quanto que ele vai trazer ao longo do período, né, futuro, projetando ali, de receita para a empresa, ajudando aí no controle do fluxo de caixa, que é a realização, a efetivação desses gastos com relação à matéria-prima, com relação aos outros gastos da empresa.
Excelente. O fluxo de caixa projetado. Esse é um grande dilema quando a gente fala com o empresário e pede para que ele projete ali os exercícios seguintes. Mas conta para a gente basicamente o que é isso. É pegar ali o DRE, aquilo que aconteceu, e projetar o que acontece em 1 ano, 2 anos, 3 anos, especialmente colocando aquele valor que ele está solicitando para a instituição financeira dentro dessa história, não é isso? Exato. É você saber o quanto você quer crescer, porque a empresa ela vem aí para perpetuar, para crescer a cada exercício. Então, quanto você quer crescer, tirando os teus custos que você vai ter para essa produção, o quanto você precisa para manter as suas despesas administrativas, incluindo a operação de crédito que você está pedindo. Dessa forma, você vai conseguir olhar o quanto de caixa livre você vai ter e o quanto de resultado que você é capaz de gerar na tua atividade. Sim, e quando eu peço um empréstimo, quando eu vou lá chorar com o meu gerente ou com o meu assessor de investimentos, pedir um dinheiro emprestado, é importante que eu consiga demonstrar para onde ele está indo e quanto ele vai gerar? Com certeza. Se você não sabe qual o objetivo que você vai utilizar esse recurso e se você não tem desenhado realmente aonde ele será empregado dentro da empresa, dificilmente uma instituição financeira, se você não tiver uma garantia atrelada, vai conseguir te disponibilizar esse recurso. Excelente ponto. Vamos falar também agora sobre garantias. Afinal, que monstrinho é esse que se chama garantias quando a gente pede um empréstimo? Garantia nada mais é a capacidade que o banco enxerga de você estar pagando. Então você começa desde o aval, que é o sócio se responsabilizando pela dívida, até garantias reais, onde você pode colocar um imóvel, você pode ter um outro bem da empresa ou o próprio recurso financeiro da empresa como garantia. Então, quanto mais líquido, por exemplo, o investimento, melhor você consegue taxas no mercado para poder empregar e mais fácil você tem a aprovação. No caso, quando você tem o aval, que é apenas o sócio assinando, você tem aí a análise também da pessoa física, né? Da capacidade de pagamento da pessoa física em caso de não conseguir honrar o pagamento na frente. Excelente. Então é a garantia quem vai atestar ali que se aquele projetado no fluxo de caixa não acontecer, aquele empréstimo será honrado. Exatamente. Excelente. Fechamos aqui o primeiro bloco. Você não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta com a Camila para falar mais sobre investimentos para a sua empresa. Vamos falar sobre dinheiro? Estamos de volta com o seu programa sobre educação financeira e investimentos e hoje falando sobre empresas. Está com a gente aqui no estúdio a Camila, que é assessora de investimentos especializada nesse segmento empresarial, que já atua em instituições financeiras aí há bem mais de uma década. Não vou contar exatamente para não entregar a idade dela. Camila, falávamos aqui sobre como obter crédito, que ajuda nesse processo. Mas as empresas que tinham ali o fluxo de caixa fortalecido, que tinham capital de giro, foi mais fácil para elas passarem por esse momento turbulento? Ter o fluxo de caixa garantido por conta de uma reserva financeira é mais fácil no momento, porque você ter essa programação te alivia com relação aos contas, mas nem sempre é o mais eficiente. Às vezes você manter o recurso investido e buscar linhas de terceiros mais baratas te ajuda num fôlego para passar esse momento de pandemia que tem afetado muitas empresas, tendo um prazo mais longo para pagamento e mantendo a tua reserva ali na foto do teu balanço e para futuros investimentos, e não apenas para pagar incêndio. Sim, quando a gente tem um fluxo de caixa robusto e estruturado, tem bancabilidade, fica muito mais fácil conseguir crédito de primeira linha, né? O crédito de primeira linha é aquele mais barato. Quando a gente deixa a situação degringolar, fica um pouco mais difícil. Exato. Então, você não ter as informações da empresa, não ter uma projeção, não ter um caixa reserva, é muito mais difícil de você conseguir defender dentro de uma instituição um recurso para você poder manter.
Então ali o empresário acaba passando um sufoco porque ele tem que fazer a toque de caixa, uma defesa para conseguir crédito no mercado e ali passar esses momentos mais difíceis. E o próprio empresário dominar os números da sua empresa também é importante nesse processo? A maioria dos empresários, eles acham que dominam, né? Então, eles acreditam que confiam fielmente na sua planilha de Excel que está no teu computador e que os números estão corretos. Mas quando você não faz o exercício de forma correta, você não tem ali as demonstrações, o fluxo de caixa de forma muito clara, sempre passa como fosse um ralinho levando o recurso da empresa embora. E isso dificulta muito. Então, apenas saber sobre a atividade, quanto fatura, não é conhecer efetivamente o resultado da empresa. Por isso, mais uma vez, a importância de ter as demonstrações ali na mão, sempre que você precisar, para poder fazer o controle, projetando o quanto você quer crescer ou o quanto você está gerando de receita para o futuro. Dominar os próprios números faz muita diferença. E eu vou chamar agora uma empresária, Vivian Giudice, que fez um trabalho muito efetivo durante essa pandemia e que vai compartilhar aqui conosco. Vivian, tá contigo! Olá, Luciana, e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por nos dar esse espaço para contribuir com o case das nossas empresas. Eu espero que possa ajudar alguns empresários que estejam sentindo ainda o impacto da crise. Bom, como vários empresários, nós também passamos pela angústia de um ano atrás e a hipótese, possibilidade de fechar as nossas empresas. Fizemos análise, inclusive, para isso, mas tivemos a coragem de enfrentar a tormenta com foco de preservação do nosso caixa, de utilização ao máximo dos incentivos governamentais para a preservação da mão de obra, que no nosso caso, né, de empresas de serviços, ela é altamente qualificada. E criamos um comitê de crise que se reuniu semanalmente até meados de julho, para que pudesse ir deliberando as ações necessárias para o time de campo e time estratégico. Nós tivemos que revisar o nosso planejamento estratégico, né, que foi elaborado em outubro de 2019, então o contexto externo obviamente impactou naquilo que a gente tinha definido e passamos a acompanhar a margem percentual aí de EBITDA, determinamos que a nossa meta seria, mesmo em pandemia, de 28%, e chegamos ao feliz resultado no primeiro trimestre de uma margem de EBITDA de 47%, o que nos demonstrou o quanto nós conseguimos ser produtivos. Além do acompanhamento do EBITDA, também fizemos o acompanhamento do lucro líquido e a aplicação do caixa gerado, né, em investimentos, tanto em D0 até D+60, para que pudéssemos lançar a mão para os investimentos que tiveram que acontecer no ano de 2020, na transformação digital, bem como agora em 2021. A Vivian contou aqui pra gente todo o trabalho que ela fez durante a pandemia. E o que você viu na prática, Camila, que as empresas saíram mais fortalecidas nesse processo? Toda crise, ela vem para poder agregar, né? A gente começa a ter um olhar mais crítico daquilo que a gente está fazendo e começa a identificar onde realmente erramos. Não ter uma reserva de caixa, não se programar para a futura crise e simplesmente agir de forma imediata, apenas faturando e pagando, né, ela faz aqui trazer mais dificuldades. Então, esse planejamento de você ter um recurso destinado ali para provisões realmente de algo inesperado, ele ajuda que nesse momento de crise você passe de forma mais confortável. Sair um pouquinho do operacional, né? Só faturar, receber boleto e pagar boleto, ir para a decisão estratégica, ter um olhar um pouco mais amplo e aproveitar as oportunidades que vêm por aí. E aí a gente viu também nesse momento difícil, mas com taxas baixas, né? Taxas básicas de juros aí num patamar historicamente baixo, consequentemente uma oferta de crédito mais barato. E por que o empresário, mesmo tendo às vezes recurso em caixa, ele opta por tomar algumas linhas mais baratas? É importante que o dinheiro do empresário, ele é mais caro que o dinheiro de terceiros, que o dinheiro de bancos, né? Então, você às vezes tomar a decisão de pegar recurso no mercado
é também tomar uma decisão acertada, porque é uma taxa mais barata de um terceiro, ele tem que ser paga pelo fluxo operacional da empresa. O empresário, quando tira dinheiro do bolso e coloca dentro da empresa, dificilmente a longo prazo ele vai ter esse recurso de volta com o mesmo ganho que ele deveria ter apenas do investimento no negócio, porque ele vai ter que repor o que ele investiu mais o que ele colocou dentro da empresa. Então, tomar recursos de terceiros é um equilíbrio, você precisa pesar, mas ele sempre é mais vantajoso do que o empresário colocar o dinheiro dele dentro da empresa em momentos para pagar incêndios, né? Lógico que o investimento ele é válido, o empresário é o primeiro a acreditar no negócio dele, mas quando ele pensa no retorno que ele quer ter e o quanto que a instituição financeira está cobrando de juros, a instituição tende a ter um valor mais baixo do que o retorno que o empresário quer ter. E você que está interessado em saber um pouco mais sobre esse assunto, não saia daí que a gente já volta contando um pouco mais sobre os segredos para conseguir aí uma boa taxa, né, para as linhas financiadas e como cuidar bem do fluxo de caixa da sua empresa. Até já! Estamos de volta com o seu programa para falarmos sobre finanças, investimentos e educação financeira. Camila, falávamos aqui sobre empresas e às vezes gera uma dúvida, né? O que fazer com aquele recurso que fica parado ali, que sobrou, que é excedente e que eu preciso manter ali, não quero distribuir para os sócios. Como que eu cuido bem dele? É importante você consultar a tua instituição financeira e consultar as alternativas de mercado também. Nem sempre o dinheiro somente naquele CDB básico que a gente está acostumado do banco está bem investido. Então, entendendo ali a necessidade da empresa, que é de liquidez, que é ter o recurso tanto para alguma eventualidade ou para investimento, você consegue ali alocar o teu recurso hoje no mercado através de títulos públicos no mercado secundário. Você tem ali outras alternativas de investimento em CDBs com taxas diferentes das praticadas pelos grandes bancos, né? E você também tem alguns instrumentos financeiros, como letras financeiras, que te podem apimentar um pouco a rentabilidade. Lembrando, com relação às garantias, né, o FGC, você tem ali até 250 mil por emissor garantido. Isso traz mais segurança para você poder diversificar e não ficar apenas em uma única instituição. E falando sobre FGC, Fundo Garantidor de Crédito, vamos contar aí para quem está nos assistindo o que é isso. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo criado pelas instituições financeiras para poder garantir o crédito com relação aos seus investimentos nas instituições financeiras. Então, os clientes que aplicam em CDBs, poupança e no depósito à vista, eles estão cobertos pelo Fundo Garantidor até o valor de 250 mil por emissor, limitado ao valor de 1 milhão por CPF ou CNPJ, no caso aqui as empresas que estamos falando. Então, o maior medo do investidor, que é olhar lá a conta e o dinheiro ter sumido, quando eu consigo fazer ali uma diversificação por emissor e numa mesma casa, então, por exemplo, numa mesma corretora, eu posso ter emissores diferentes. Pode sim. O risco hoje ele foi muito mitigado com relação à custódia, né? O recurso dentro das corretoras ele está custodiado, o risco está na emissão. E quando você tem aí pelo fundo garantidor, você consegue 250 mil por emissor, você consegue ali mitigar o risco dos seus investimentos e você vai estar tão seguro quanto num bancão. Ou seja, é a mesma segurança da poupança. Exato. E aí você tocou num ponto importante, que é o Tesouro Direto, porque pela plataforma do Tesouro Direto, somente é possível que o investidor pessoa física faça os seus investimentos. Mas o investidor pessoa jurídica, a empresa, pode investir pelo mercado secundário, é isso? Isso mesmo. Na verdade, o Tesouro Direto nada mais é que uma plataforma do governo para negociar os títulos emitidos por ele, que é risco soberano, risco país. Então, pelo Tesouro Direto, somente pessoas físicas podem comprar, mas através das corretoras você consegue, no mercado secundário, por exemplo, colocar o teu recurso em título público,
né, ali melhorando a rentabilidade do teu caixa e atrelando ali ou a inflação, recebendo cupons semestrais, então, ou a Selic. Então você tem algumas alternativas que o mercado secundário te permite com relação ao fluxo de caixa das empresas, aquele caixa livre. Ou seja, né, aquele caixa que você pode precisar usar a todo momento e com liquidez. E aí tem outra questão aqui também que eu penso que seja sensível e importante, é a gente entender que todos esses recursos eu posso usar como garantia também para uma operação de crédito. Pode. Então, o teu recurso, aquela reserva financeira que você tem, ou que da sobra de caixa que você acaba acumulando, ela pode ser também usada como garantia para você pegar recurso mais barato. Quando nós comentamos entre a liquidez das garantias, né, entre a garantia do sócio e a garantia de investimento, com o investimento você não tira a tua liquidez do caixa, mas você consegue recurso mais barato, com taxas mais atrativas e prazos mais longos. Só explicando aí para quem está nos assistindo, esse termo liquidez, ele se refere ao tempo que aquele bem ou ativo financeiro se transforma efetivamente em dinheiro na sua conta. E aí aqui eu queria trazer um vilão para a mesa, queria que você contasse um pouquinho sobre isso. São aqueles fundos DIs automáticos. Não precisa se preocupar, o banco investe para você e quando você usar o recurso, o banco saca para você. Tem um custo muito caro toda essa comodidade, não? Tem um custo. Na verdade, eles são CDBs. São CDBs como que você aplica, que você tem liquidez diária, mas pela facilidade de você não ter o controle, e aí mais uma vez voltamos à importância do controle, você tem ali taxas a 20%, 30% do CDI, né, comendo toda a rentabilidade do recurso. E ainda tem imposto de renda. Além do trabalho da contabilidade, que não gosta, né, de ficar fazendo essa contabilidade desses resgates dentro desses fundos. Então vale a pena você pesquisar, você ter o controle das suas informações e buscar realmente rentabilidade de investimento. Tem a mesma liquidez diária, mas que vai te trazer muito mais rentabilidade. É mais ou menos então, quando eu vejo lá o termo, né? Pode deixar que eu faço para você resgato, eu aplico para você, não precisa fazer conta, não você vai estar ganhando 20%, um quinto, né? Do basicamente valor. Sim. E não aí, existe almoço grátis. Essa frase é muito importante, gente. Não existe almoço grátis. Se alguém está fazendo o trabalho por você, ele está sendo remunerado por isso, isso vai onerar o seu resultado. É da mesma forma que o empréstimo, né? Aquele pré-aprovado que aparece ali, né? Você tem um limite pré-aprovado, não fale com ninguém, pegue o recurso aqui. Normalmente esse é o mais caro. Exato. Quando a gente fala que o recurso do terceiro, que eu comentei aqui, o do banco, ele tende a ser mais barato que o sócio, tem que tomar cuidado para não virar uma armadilha, né? Então, aquele recurso que está ali disponível, cheque especial, cheque empresa, né, que as instituições chamam, aquele conta crédito pré-aprovado, a conta garantida, ela precisa tomar cuidado, porque todo crédito muito fácil, ele é muito mais oneroso. E aí, neste momento, o dinheiro do sócio é mais barato do que usar esses recursos. Excelente. Camila, para quem quiser te achar, te conhecer um pouco mais, deixa aqui para a gente as suas redes sociais e os seus contatos, por favor. Camila Siqueira, você pode procurar também na Ikeda Investimentos. Estou lá tem meu WhatsApp, só para mandar uma mensagem que eu fico aqui à disposição. Muito obrigada por sua presença, por trazer dicas tão valiosas e obrigada a você que esteve aqui conosco. Eu te espero na semana que vem. Enquanto isso, vá lá no nosso canal no YouTube, @LucianaIquedo, no Instagram e no LinkedIn. Te vejo por lá e até a próxima semana.